Olá, queridos e queridas, muito bem-vindos para mais um episódio do Pod God com Kika Malki. Eu vou aproveitar esse momento aqui para agradecer quem está colaborando com a gente hoje, a Lu Barbosa, a Samela Barbosa. Antes que eu esqueça, aproveitem nesse momento para compartilhar esse link, para se inscreverem no canal para aquele que ainda não é inscrito. Isso é muito importante, gente, para divulgar o Evangelho. E hoje a gente vai estar aqui com um convidado, eu posso falar que é internacional, tá? Rubens de Jesus Araújo. Rubens. Prazer, viu? É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por me conceder esse privilégio de compartilhar o nosso testemunho. É isso aí, gente. Então, eu sempre começo, não sei se você já conhece o nosso podcast, eu sempre começo pedindo para a própria pessoa se apresentar. Então, quem é Rubens Araújo? Quem é Rubens Araújo? Uma pessoa que nasceu em berço adventista, de segunda geração, né? Filho de um comportor missionário, por mais de meio século espalhou a mensagem do terceiro anjo através de porta em porta, na forma antiga, né? E eu sou carioca, nascido aqui no Rio, criado entre Minas, São Paulo, mas eu sou cidadão do mundo, posso assim dizer, depois de trabalhar em mais de 18 países. Mais de 18 países. Casado? Sim, bem casado, graças a Deus. E casado com Sônia Maria Santaella. Ela tem nome de princesa, porque é um nome que tem 4 ou 5 sobrenomes, até chegar no Araújo, né? Sônia Maria Santaella Garcia Araújo. Tá competindo comigo, hein, Sônia? Depois eu falo o meu, tá? Em off. Tá bem. Chegou a ter filhos? Tem filhos? 3 filhos. Eu vou chegar lá, parte deles partilharam comigo de uma experiência internacional por vários países, saíram do Brasil bebês comigo. Nós atravessamos o Atlântico, o Pacífico, até chegar na América, e eles estacionaram lá na América. Os 3 já são casados e vivem bem na América, são cidadãos americanos. Uhum. Todos moram no mesmo lugar? Todos moram uma distância de jogar uma pedra um do outro, porque são bem unidos, todos na mesma fé, graças a Deus. Que maravilha, isso aí eu acho que é a coisa mais bonita que tem, é você partilhar da tua fé e conseguir passar de geração para geração, né? Essa, sem dúvida, é a maior herança, o maior legado que eu posso passar para eles, assim como eu recebi de papai, né? A mensagem, pouco a pouco, o papai foi impregnando em nossas cabeças, e no antigo podcast que você levou ao ar, a experiência do Ângelo, o papai foi aquele que saiu de São Paulo para ir ao Amazonas pregar para o Ângelo Barbosa. Ah, tô lembrada. Na experiência dele. Era o meu pai. Então vocês são os primos. Somos primos de primeira hora. E você lembra como é que é a história da família? Quando que chegou a Igreja Adventista na família? Já contaram essa história para você? Já contaram. Papai, ele passou entre a vida e a morte, nascido no Amazonas, e aos 25 anos ele teve uma doença muito séria que comprometeu os pulmões, o intestino. Ele estava com tuberculose, com problema de intestino, e teve que vir de barco quase um mês até o Rio de Janeiro. Então, e aqui ele recebeu a mensagem do Advento na década de 50. E aí você se viu nascendo dentro da igreja já adventista. Você nunca saiu, nunca pensou em sair, nem na adolescência, nenhuma fase da sua vida você se afastou da igreja? Mesmo
mesmo nascendo na fé, eu recebi do meu pai uma herança, como eu disse, um legado. Papai era um pregador exímio, e ele, quando nós morávamos em certa cidade onde não tínhamos igreja, ele era o pregador. Ele fazia tudo, se vestia conforme a época, colocava sua melhor roupa e tinha ali uma audiência de 10 filhos. Então era uma congregação já, né? Meu pai, minha mãe, e ele pregava com tanto fervor para nós, no princípio ali da década de 60, e pregava com tanto fervor que depois nós ficávamos tão impressionados que a gente buscava os locais escondidos para orar diante da força da palavra dele. Então, eu nunca tive assim essa dificuldade em querer sair da igreja. Eu queria sim, eu sempre tinha sede de conhecer mais e mais do Evangelho. E nisso, 3 livros tiveram um poder de transformação. Aos 13 anos, eu recebi minha primeira Bíblia. Aos 13 anos. Me lembro e guardo essa Bíblia até hoje como recordação. E tinha um zíper, uma Bíblia marrom com zíper. E foi aquele ano, quando eu completei 13 anos, eu consegui ler a Bíblia de capa a capa. O segundo livro... Quanto tempo, só de curiosidade, você levou para ler ali? O ano bíblico. O ano bíblico, conseguiu ler a Bíblia. Consegui ler num ano. Então, aos 13 anos, li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Mas papai, aos sábados à tarde, ele lia e me introduziu um outro importante livro, que foi O Desejado de Todas as Nações. Esse foi meu segundo livro, e que me impressionou e me cativou. É a melhor bibliografia de Cristo que existe. Papai lia aos sábados à tarde com lágrimas nos olhos e aquilo tocava assim no fundo da gente, né? E o terceiro livro que mexeu muito comigo foi O Conflito dos Séculos. O grande conflito, eu lendo a experiência dos valdenses, como eles dedicavam a sua vida para divulgar o Evangelho, e eu, aos 13 por 14 anos, eu já tinha lido O Desejado, a Bíblia e O Conflito dos Séculos. E esses 3 livros eu posso considerar o turning point, né? A mudança completa. E eu desejei pela primeira vez, eu abracei com o globo que nós tínhamos, falei, eu quero ser missionário. Então eu desejava me repartir em 20, 30, para que eu pudesse estar em cada canto do mundo. Mas eu tive que esperar ainda o tempo de maturação no conhecimento, uns 10, 15 anos, para a minha primeira missão. Mas você se considerava um menino prodígio? Porque com 13 anos, eu imagino, já lendo 3 desses grandes livros, já tinha já devia um amadurecimento, né? Sim, mas foi, como eu disse, o legado que papai passou. Papai foi um autodidata. Ele não pôde estudar, e ele passou esse desejo. Ele aguçou a curiosidade de vocês em saberem mais, não é mais isso? E mais. E eu sempre gostei muito de ler. Gostava muito e gosto até hoje. Esses 3 livros eu aconselho a todos, adventistas e não adventistas, quiserem mudar a sua vida, o maior curso teológico que você pode obter. A Bíblia em primeiro lugar, Desejado de Todas as Nações, que é uma bibliografia mais completa da vida de Cristo, e O Grande Conflito. O Grande Conflito, ele traz aquela missão, o propósito de Deus para cada um de nós nesse mundo. Então, foi isso. Eu decidi ser um missionário. Na época, eu estava já trabalhando numa firma em São Paulo. Aos 14 anos, naquela época, era permitido ainda ter uma carteira assinada. E eu decidi que Deus tinha um propósito com a minha vida. Eu não queria nada menos do que
cumprir a missão de Cristo aqui nesse mundo. Era divulgar o evangelho. Certo. E você tem quantas formações? Que eu vi que é jornalista, comunicação, né? Fez comunicação. Quais faculdades você chegou a se formar primeiro aqui no Brasil? Ou não? Aqui no Brasil, eu comecei com pedagogia. Lá em Uberlândia, na Faculdade Federal. Depois eu mudei para letras. Não terminei pedagogia, passei para letras. As letras, como eu disse, me impressionava mais. Aquele desejo de conhecer e aqui no Brasil, então, só letras. Eu saí daqui não teologando. Eu fiz um curso de teologia aqui no Brasil, mas não foi completo também. Uhum. Foi fazer completo lá fora. Lá fora. Lá fora. Uhum. Aí conta, quando é que foi esse teu primeiro? Foi um chamado? Foi uma busca sua ou você foi convidado para ir para fora? Eu ouvi certas palestras da Conferência Geral, pessoas do alto escalão vindo aqui no Brasil fazer palestras, e uma palestra me impressionou muito. Foi no princípio da década de 70, veio o presidente da Conferência Geral e fez uma palestra e um apelo para missionários em outras partes do mundo, como a África. E ele contou certas experiências e ele tinha lágrimas nos olhos, e ele falou com tanto poder que eu falei, eu me vi levantando as duas mãos quando ele fez o apelo. Um auditório de mais de 5.000 pessoas. Eu ergui as duas mãos, olhei de lado, ninguém levantando as mãos, e eu falei, será que só eu estou aqui desejoso? E na saída, temos por costume, o pastor, com toda a paciência, esperando quase pessoa por pessoas, cumprimentando, e eu cheguei para o pastor com 17 anos. Falei, eu estou pronto para ir. Foi sua primeira missão? Foi na África? Não, me prontifiquei a ir à África aos 17 anos. Ele olhou-me de cima e embaixo, falou, só carinhosamente pôs a mão nos meus ombros e disse assim, não é a hora. Espera que o seu tempo vai chegar. E eu esperei mais 10 anos para minha primeira missão. Mais 10 anos eu fui, meu primeiro campo missionário foi a Amazônia. As regiões ribeirinhas, porque eu admirava muito o trabalho dos luzeiros, né? Luzeiro 1, Luzeiro 2, são aquelas embarcações que alguns médicos, dentistas se empenhavam ali, e a gente tinha os missionários naquela região e as pessoas que viviam naquelas palafitas no percurso do Rio Amazonas, do Rio Solimões. Então a gente fez trabalho mesmo no interior. Eu me lembro da primeira capelinha que eu fui dirigir, não tinha água nem luz, no meio da selva. E Deus me deu 4 anos nesse lugar. Nesse tempo de pré-ida até lá, vocês tinham algum curso para ser missionário? Eu já tinha feito uns 3 anos de teologia. E a prática eu adquiri lá na Amazônia. Mas existe algum curso específico para missionário? Eu comecei a fazer o curso de teologia mesmo, mas não completei. Meu desejo era tão grande de passar o que você já estava sabendo. Eu não estava, o curso não estava me completando. Eu queria fazer o trabalho no campo. Então não aguentei ficar 4, 5 anos. Então eu me voluntariei para ir para o Amazonas, e eles acho que fizeram de propósito, dizer, só tem um campo para você, se você quiser ir antes de terminar o curso, então nós vamos te mandar para a Amazônia. E foi aí que eles não deu certo, porque eles tinham um desejo de me desestimular, a fim de que eu completasse o curso. Mas eu fui assim mesmo, e eu amei tanto o período que eu trabalhei lá na Amazônia, que foi um período de, vamos assim dizer, de preparo para outras missões mais importantes e maiores. Então, eu diria que a Amazônia foi o meu preparo para a África.
Aí você já estava, quando você foi para a Amazônia, você estava o quê? 27, não? Eu fui para a Amazônia, já tinha entre 26 e 27 anos. 27 anos. É. Aí ficou lá 4 anos. 4 anos. Aí apareceu a primeira oportunidade para ir para a África. Estava solteiro ainda aí? Não estava solteiro. Não estava solteiro. Mas não tinha filhos, aí tudo estava mais fácil. E a companheira achou que estava preparada para realizar a obra comigo. Mas eu falei, é muito difícil. E nós se casamos no meio dessas experiências. Aí chegamos para a África. E lá na África eu acredito que foi o melhor período missionário onde eu pude maturar espiritualmente. Vocês ficaram onde? Na África do Sul, não? Eu estabelecemos na África do Sul, mas eu visitava 12 países, desde a Etiópia, a Costa do Marfim, a África do Sul. Então, todos aqueles países circunvizinhos eu andei, mas cheguei num período muito difícil, sem falar a língua inglesa. Eu ia perguntar agora do inglês. Sem falar a língua inglesa, quando nós chegamos na África do Sul, existiam 11 dialetos principais, além do Zulu, Xhosa, tinha o inglês, o afrikaans, e eu aprendi um pouquinho de cada, mas me dediquei mesmo ao inglês. Então, encontrei um pastor muito perseverante, que veio da Nova Zelândia e pôde me ajudar no trabalho na África. E ele fazia algumas visitas a outros países. Mas foi um período muito difícil, porque a maioria dos países que a gente pedia para fazer o trabalho missionário, eles estavam em guerra civil. E a guerra nos atrapalhou bastante. Mas foi uma prova para mim, como Angola e Moçambique. Guerras que dizimaram mais de 5 milhões de pessoas. E foi lá que você aprendeu inglês? Na África do Sul, eu tive alguns cursos, mas eu pedi a Deus, eu falei, Deus, o Senhor deu o dom de línguas no passado, né? Proveu o dom de línguas, capacidade para as pessoas se dirigir. E eu orei, jejuei, eu falei, por favor, eu preciso desse dom de línguas. Quem fez isso foi o Rodrigo Silva, né? Foi, você já viu? Também pediu o dom de línguas. Em 3 meses eu preguei meu primeiro sermão em inglês. Uau! É claro que os irmãos foram muito camaradas, me deram um tapinha nas costas e disseram, muito bom, very good, very good. Se você tivesse a oportunidade de assistir, você ia falar assim, nossa, como eu falava igual o índio. Exatamente. Eu só sei que Deus me ajudou bastante, mas pregar um sermão completo em 3 meses... É uma vitória. Eu não tinha feito nenhum curso, eu fui na cara e na coragem. Ele te deu o dom de línguas. Dom de línguas. E a gente fez a nossa parte e Deus completou muito bem, né? E a África passei quase 11 anos. E nesse período de 11 anos, mais os 4 da Amazônia, aí serviu de maturação espiritual, né? Hoje, eu posso dizer conscientemente que o período passado na África foi o melhor da minha vida espiritual, mesmo enfrentando, sendo preso, sendo expulso de país, enfiado no primeiro avião para outros cantos do mundo, mas não desisti. Voltei aonde deveria ser feito o trabalho missionário e obtive sucesso. Como é que se deu essa prisão aí que você falou? Na Guerra Civil, durou 25 anos em Moçambique, a Guerra Civil entre o Norte e o Sul, né? Essa guerra, nós estávamos trabalhando num período de guerra, então nós encontrávamos guerrilheiros do Norte, às vezes, ou do Sul. Do Sul eu tive autorização para fazer o trabalho missionário, com grande dificuldade. E mesmo sem autorização eu visitava zonas de guerra. E quando fui para o norte, a ONU, United Nations, enviou vários soldados para acalmar e desarmar os 2 lados, os 2 polos. E eu fui pego no meio dos 2.
e eles nos prenderam e queriam cobrar resgate. Mas o que eles queriam mesmo era uma indenização por parte da ONU. Era a maioria sem braço, aleijados, mas sempre armados, muito armados. E Deus me deu a permissão de escapar Fugiu? Eu estava com 8 pessoas dentro de uma caminhonete puxando um atrelado com comida, mas tinha que levar urgente uma das pessoas que estava com malária. E foi um escape. Talvez uma outra oportunidade eu possa... eu comento, inclusive, nesse livro aqui. É o próximo item aqui, A Sombra do Onipotente. A Sombra do Onipotente. Foi aí que você escreveu o livro? Esse aqui resume o período desses 15 anos, que foram 4 anos da Amazônia e os 11 de África. Eu pude resumir algumas experiências aqui que eu senti a mão de Deus tocando. E... Aqui, gente... Vou aproveitar e mostrar aqui, ó. A Sombra do Onipotente. Experiências com Deus. Rudstone. É isso? É assim que fala? Rudstone. Rudy Stone. Rudstone. Depois a gente vai falar aqui sobre quem é Rudstone. Quem será Rudstone? Então depois você vai contar pra gente. Sim. E como eu disse, foi a melhor parte da minha vida espiritual, onde eu pude realmente maturar o Rubens, né? Eu achava que eu era capaz de muita coisa, mas por que foi a melhor fase da minha vida? Foi quando eu senti que eu não era nada, dependia em tudo de Deus. Então, em tudo que eu fazia, eu orava e eu tinha certeza que Deus estava lá, né? Entendi. E depois da África... Você partiu, qual foi o próximo? Depois da África, fomos para a Oceania. Tinha as ilhas do Pacífico, como Samoa, Tonga. Nova Zelândia? E a Nova Zelândia foi onde a sede, né? Eu me mudei para a Nova Zelândia, mas eu visitava, além de alguns territórios na Austrália, eu visitava as ilhas do Pacífico. E esses lugares também eu senti a mão de Deus. Mas, como eu disse, se eu pudesse voltar para todos os lugares que eu visitei, eu voltaria para a África. Você acha que você ajudou mais lá na África? Você foi mais... Eu fui mais útil, mas eu aprendi mais. Foi exatamente na verdade, a gente vê que a nossa vida é uma escola, né? Sim, sem dúvida. A gente vai aprendendo e quanto menos a gente sabe, mais a gente aprende. Então lá na frente você aprendeu menos porque você já tinha aprendido lá no passado mais, né? É porque a utilidade dá aquele gosto que você está sendo útil, né? Você está servindo a obra de Deus. Mas quando Deus diz, ide e pregai, antes nós temos que vir e aprender dele, que é um manso e humilde de coração. A gente compartilha apenas, porque ninguém pode dar aquilo que ele não tem, né? Você tenta, você pode até forçar, mas você não vai conseguir transmitir. E como é que foi viver na ilha? Qual ilha? A Ilha do Pacífico. Há algumas ilhas. Eu residi na Nova Zelândia, uma das cidades mais importantes, Auckland, ali nas redondezas de Auckland. Nós fizemos um bom trabalho, mas uma coisa que eu senti, depois de Auckland, eu fui para a América e cada vez eu sentia menos útil, porque o povo tinha fome e sede de justiça na África. Então eu me senti muito mais útil, porque se você vai para um lugar bem desenvolvido, o povo é abastado, eu sinto que há menos fome e sede da justiça. Então, quanto mais pobre, é aí que os pobres levam vantagem. Por eles não terem de tudo, eles estão prontos a receber. Agora, se você vai se aproximar e pregar o evangelho para uma pessoa que já tem tudo e já julga ter tudo, como os próprios americanos, eles enviaram os primeiros missionários, né, para o mundo.
Você agora vem pregar para nós. Nós fomos pioneiros nessa obra de enviar missionários para o mundo todo. É mais difícil a aceitação. Então, Nova Zelândia é um povo bem cheio de si, vamos assim dizer, né? É um dos países mais difíceis que eu encontrei para pregar. Mas, em contrapartida, tinha várias ilhas no Pacífico que realmente o povo ainda continuava com fome e sede de justiça. Vocês quando chegam nesses locais, vocês já têm uma população pronta para receber o estudo? Ou são aqueles que vocês vão batendo de casa em casa, vão buscando, indo em igrejas? Alguns lugares já existem obra estabelecida. Então, nós, para começar, fixamos a residência ali, e aí eles vão dar o mapeamento, essa região precisa ser visitada. Então, a princípio chegávamos numa sede, e de lá partimos para missões em locais que não tinham ainda estabelecida a obra, né? E sempre vocês tinham o quê? Vocês trabalhavam em dupla? Devem ter regras, né? Sim, no caso... Nunca está sozinho? Algumas vezes a gente não tinha dupla. Ou, como no caso, eu queria só contar uma experiência. Como eu disse, eu cheguei na África do Sul, eu falei de um pastor que me ensinou inglês, né? E esse pastor era da Nova Zelândia. E ele tinha uma paixão tão grande pela África, e ele me ajudou bastante. Ele era o meu parceiro. Mas, infelizmente, ele foi morto na Nigéria, né? Enquanto você estava lá? Eu estava lá. E eu fui um dos que... No momento em que envenenaram ele, eu não estava com ele. Depois que eu me juntei a ele, eu estava numa outra região. E ele sempre sonhava em dar a vida dele pela obra. E Alex MacDonald, o nome dele, né? E ele foi um homem dedicado, veio lá da igreja metodista, era pastor já lá e aceitou o adventismo de coração. E ele sempre dizia para mim: Rubens, o meu grande desejo é morrer aqui na África. E o desejo dele foi cumprido. Foi cumprido. Nossa. Mas ali... Mas foi precoce? Ele era novo? Ele tinha seus 73 anos, ainda poderia viver muito rigoroso na alimentação. E lá na Nigéria, não sei se você já ouviu falar, ocorreu a guerra civil chamada Guerra da Biafra. A Biafra dividiu e causou quase um aleijamento dele. Ele andava mancando, porque ele foi atingido com uma bala no quadril. Então... com tudo isso, ele dizia: meu grande desejo é morrer na África. E ele foi enterrado, enrolado num lençol, sem a minha presença. Quando eu cheguei lá, só foi para confirmar. E me levaram no local de sepultamento, ao pé de um mamoeiro. Aqui foi enterrado. E eu sentei ali e chorei, porque não só pela perda de um amigo, mas eu disse assim: mas essa vai ser a minha sina também, Senhor? Na verdade, era como se fosse um pai, né? Sim, foi um pai, tanto espiritual como na língua. E eu sentei ali e fiquei meditando. Falei: será que esse vai ser o meu fim? E naquela época nós não tínhamos celulares. Mal tínhamos condição, estava em zona de guerra, nós não tínhamos nem rádio transmissor. Então, por isso a gente passava, às vezes, 6 meses sem dar notícias para a família. A gente estava só depois de meses que a gente podia sair dali. Então, era uma dificuldade, porque a família não sabia se você estava vivo ou morto. Esse chamado missionário, você sentiu que foi um chamado de Deus? Nunca duvidei, né? Você disse que meu nome é Rubens de Jesus Araújo. A minha mãe era Terezinha de Jesus, né? Literalmente, com TH. E
E meu pai um dia ele falou para mim, nesse livro eu conto as primeiras experiências como eu me converti, né? Apesar de ter nascido no Adventismo, eu vim me converter mesmo depois que eu li esses 3 livros que eu mencionei, a Bíblia, o Desejado e o Conflito dos Séculos. Muitas pessoas nascem na igreja e tomam isso como uma naturalidade espantosa. Então não sabe a preciosidade que nós temos na mão. As 3 mensagens angélicas, a gente não tem ideia do que significa. Então isso causou esse impacto em mim, tamanho, que eu desejava que todos pudessem compartilhar desse mesmo anseio. Eu era apaixonada por Jesus e eu queria que todos pudessem ter essa decisão também. Então é isso. E eu gostaria de dizer o seguinte, você que cresce, né? Você que cresce no Adventismo e não dá o valor devido, eu diria para você o seguinte: Deus tem um propósito com sua vida. Você já descobriu isso? É uma ótima pergunta. E aí, de lá da Oceania, você foi para... América. É o quê? Para que lugar que você foi? Eu fui para Califórnia. Fui para Califórnia. E aí você já estava dominando o inglês? Aparentemente, a ponto de poder frequentar agora tudo que eu queria. Faculdade, a universidade, eu me ingressei na faculdade de jornalismo porque eu queria aprimorar minhas escritas, né? Então eu fiz a Universidade da Califórnia, na época, até no meu diploma foi o Arnold Schwarzenegger que assinou, né? Ele era o governador da Califórnia na época. Como era uma universidade estadual, eu tenho o diploma com a assinatura dele. Legal. Né? Então conseguimos terminar a faculdade de jornalismo e comunicação e refiz agora completo os 4 anos de teologia. Então parece que foi de trás para frente, né? E aí a faculdade foi mais fácil, né? Foi tudo muito fácil. Aquilo eu só queria completar para poder agora espalhar. O meu pai, ele espalhou a página impressa como comportor evangelista. E eu quero espalhar e incutir na nossa juventude o espírito missionário, poder entender o propósito de Deus para nossas vidas. Então, eu quero escrever, já pude escrever uns 10 volumes, e os 2 últimos são, esse é um deles, A Sombra do Onipotente, vou lhe mandar outro, se Deus assim permitir, chama-se Causos de Amor e Desamor. Esse é para internos adventistas e esse outro é para um trabalho missionário com os de fora. E você mencionou aqui, né, na capa do livro, Rudy Stone. Esse não é um nome fictício. É um nome meu americano. Rudy Stone é como eu me identifico com os documentos, passaporte, eu sou cidadão americano. Você ganhou a cidadania americana. Ganhei a cidadania americana diante de todos os trabalhos prestados humanitários nesses 18 países. E aí eles que te deram esse nome? Honra. Não, eu escolhi. Você tem esse direito de escolher o nome? De escolher. Quando você ganha a cidadania americana, você tem o direito de escolher o nome que você quiser. Pode inventar, da sua cabeça. É mesmo? Então, eu escolhi esse. E eu sei que o brasileiro, se eu editar um livro em português, se eu tiver um nome como esse, talvez surja a curiosidade das pessoas. Mas eu escolhi. Interessante. Eu pensei que eles que dessem. Não, você escolhe. Então, eu queria saber como é que foi o apoio... agora... Antes de continuar a pergunta, vamos atender aqui. Cristão Anônimo. Alô? Fala galera que acompanha o Pod God com Kika Malk, tudo bem com vocês? Fala Kika, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso convidado. Rudiston, de todos esses lugares que você esteve e atuou, qual foi o mais difícil e por quê? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu!
que você meio que já respondeu. Qual foi o lugar de todos o mais difícil? Eu acredito que foi a África, o mais desafiador. Como eu disse, fui colocado fora de avião, expulso de país, mas tudo isso era como Diversão? diesel. Não era uma diversão. É como um combustível para eu ter mais ânimo, né? Como dizer, eu fui expulso de Moçambique numa época muito difícil em que o comunismo estava no auge. Então, eu diria que foi a África mais desafiadora, contudo, a mais gratificante experiência. Você pensa em voltar? Já pensou? Fui convidado agora para participar de uma missão com mais de 50 voluntários. Era para ser... Eles me convidaram porque eu fui um dos missionários que mais trabalhou em Moçambique. E, contudo, eu não pude, por causa do casamento do meu primo, que foi ontem. Seria agora, né? Eu ia agora. E não pude ir. Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Não vai faltar oportunidade. Caramba. É muita gente, é muita informação. É essa pergunta que eu ia fazer quando o Cristão ligou. E como é que ficou a família, o apoio da família, a esposa, os filhos? Eles vêm aí nas Américas? Eu vou dizer o seguinte. Eles vivem lá. Se casaram os 3, como eu disse, casaram com adventistas, estão todos na igreja, dão o maior valor. Para mim, isso aí é a maior alegria que eu poderia ter. Apesar da minha ausência em casa, eu sempre sinto assim, mas foram meses, às vezes, de ausência, com muita dificuldade. É uma carga extra para a mãe, né? Mas, graças a Deus, eles estão na igreja, contribuem. Para mim, é a maior alegria que eu tenho de ter compartilhado com eles esse Já tem netos? conhecimento. Já tem netos? Já 2. E elas já nasceram na igreja? Já nascidas. Gente, eu acho tão bonito, né? Nascidos, já é a 3ª geração já, né? E, aliás, a 4ª geração. Meus netos são a 4ª geração, porque eu já sou 2ª geração, né? E não existe bem precioso como a mensagem. Infelizmente, nós não damos valor. Se a oportunidade de só relatar uma curta experiência, um dos países da África que me impressionou muito foi a Namíbia. E, inclusive, é a única colônia, ex-colônia alemã da África. Não sei se você sabia. A Namíbia, eles têm aqueles povos indígenas que fala através do estalo da língua, né? Não conhecia. Então, esse é namibianos, os que nascem na Namíbia. E lá eu conheci um cidadão que fala essa língua e eu tive o privilégio, num voo, compartilhar, um voo de várias horas, compartilhei em 8 horas de voo toda a nossa mensagem. E ele era o dono de uma mina de diamantes. Nossa! E ele me convidou para partilhar do casamento dele. Eu fui à Namíbia. Falou, eu moro em tal lugar, no deserto mesmo namibiano. E ele disse assim, Rubens, ele falava bem o inglês, a gente compartilhou com ele a mensagem. E é inacreditável que em 8 horas ele ouviu e não dormiu, e tanto eu não podia dormir, porque era eu quem estava explicando, e ele disse assim, Rubens, eu estou indo para Frankfurt, na Alemanha, e aqui nessa região única do mundo tem diamantes verdes, de um tom esverdeado, porque a gente conhece o diamante não com cores, né? E ele diz, é o único lugar do mundo que existe tais diamantes. E ele me levou nessa mina e me contou como ele adquiriu esse lugar. E um amigo dele, desses que fala essa língua, muito lá no deserto, e ele foi visitar na entrada da casa pedras ladeando a entrada da frente. Aí ele olhou como bom, em inglês diz prospector, mineiro, né?
esses que sabem, conhecem pedra, e olhou a pedra e diz assim: aonde você achou isso, fulano? Aí o homem disse: foi aqui, perto aqui. Ele falou: você pode me levar lá? Aí ele foi lá, observou, falou: quanto que você quer nessa área? Uns 300, 400 metros quadrados só, não quero tudo não. Aí o vizinho disse: não, nós somos conhecidos desde a infância, você pode ficar com isso. Não, ele queria registrar, ele queria pesquisar sendo dele. E não foi o local que ele descobriu essas pedras. O que nós fazemos às vezes com adventistas? Nós temos uma coisa preciosa nas mãos, eu uso isso como ilustração, e você não dá o valor suficiente, e você oferece para outros. Por isso que a Bíblia diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Porque às vezes nós podemos desprezar a coroa, como fez Esaú, né? Você lembra da experiência com Jacó? Vendeu, trocou por um prato de lentilhas. E às vezes a gente entrega por muito menos a possibilidade. E o que acontece? E ele fez essa promessa no voo. Ele estava pegando da Namíbia para a África do Sul, né? E de lá ele ia com outro voo para Frankfurt. E lá de Frankfurt ele me ligou. Ele disse: eu te fiz uma promessa, né? Vou me batizar e tem uma oferta especial de $100 mil para a igreja, para uma missão. Uau, que maravilha. E ele cumpriu a promessa dele. Ele cumpriu. Então eu uso isso aí como ilustração, né? Como a Deus às vezes possibilita, se você não valoriza aquilo que você tem. Como eu considero o adventismo como uma coisa preciosa, a mensagem, para mim. E vejo muitos que nem crescem dentro da mensagem, não dão esse valor. Eu fico com o coração apertado, porque se soubesse o valor, o privilégio que Deus nos concede, eles agiriam de forma diferente. Eu estou na fase de correr assim para aprender um pouquinho mais, que eu não sei ainda, estou engateando, sou bebê, depois eu conto minha história lá fora. Mas você falou que de todos os países, o que você mais teve prazer, que você sentiu que o povo era mais receptivo, né? Mais agradecido, foi o pessoal da África. Eu destacaria muito a fé dos zambianos, no centro da África, igualando quase com os quenianos. Mas eu fiquei admirado com os da Etiópia. Porque já são da época de Salomão. Existe a rainha de Sabá, era uma etíope. E são povos esguios, né? E ali eles são sérios, pessoas sérias que pesquisam, como os berenses antigamente, se a verdade era assim mesmo. Então eles valorizam. Não acreditam só de falar, eles vão buscar a verdade. Vão buscar a verdade e cavam fundo, né? Então eu fiquei muito admirado com os zambianos, os da Etiópia. São os povos que eu destaco, assim, né? Agora, com relação à cultura, você tem uma experiência, assim, incrível, né? Culturalmente, o que você acha que você levou para você, de uma determinada cultura, que você valorizou e você falou: vou levar isso aí para mim, para minha vida? Olha, como eu disse, os zambianos, eu fiquei impressionado como os pais, assim como as famílias judias, dão alto valor para o ensino, seja do primário ao colegial, e tem as suas próprias escolas, suas próprias escolas deles mesmo, né? E procuram compartilhar isso com os filhos e deixar aquele legado. Tanto é que um judeu, quando conhece nas suas sinagogas, eles aprendem no livro, né, no Pentateuco, eles nunca deixam aquilo que eles aprendem. E eu vi isso entre os zambianos, né? Criancinhas assim que eles precisavam colocar em cima da mesa com 4, 5 anos para todos verem, citar salmos de cor inteirinho, sem errar uma palavra. Você entende? Então, mesmo com tão pouco, eles poderiam oferecer tanto. E eu não vejo essa emoção, esse desejo de transmitir aos filhos esse legado, sabe? Isso
é admirável. Isso eu aprendi dos zambianos. E incentivou eu até a ser mais dedicado aos meus filhos. Que assim, algum caso que você se impressionou de conversão? Ou quando você... são muitos, vários, mas né? assim, algum que você... Se você tivesse que botar lá no top, aquele ali nunca ia se converter. E aí você conseguiu. Inclusive está nesse livro. O top eu considerei. Eu vou contar um caso, não na África, mas aqui no estado de São Paulo. Um ex-drogado, um menino de 16 anos que já estava jurado de morte por várias facções, na área do ABC ali, paulista. E ele foi jurado de morte pela polícia e pelas facções. E ele conseguiu, a mãe dele, com muito custo, pegou ele para o filho não morrer, levou ele para o Pará. E lá no Pará, a mãe era adventista. E ela entrou em contato comigo: por misericórdia, ajude meu filho. 16 para 17 anos. E ele ficou, mesmo chegando lá na Amazônia, ele estava com medo de acontecer de saberem onde o paradeiro dele e ainda ser morto. Mas, em resumo, ele foi, na época, Andrade Gutierrez, que é uma construtora, estava abrindo uma picada no meio da mata e os agrimensores precisavam de ajudantes a abrir picadas, e ele se comprometeu e falou: lá na mata eu vou estar mais seguro, que aí eu vou estar livre de vícios e vou me proteger melhor deles me alcançarem lá. E eu viajei 3 dias a pedido da mãe, que já tinha quase 8 meses que não tinha contato com o filho. Ela pediu por misericórdia que eu fosse atrás dele. Me deu mais ou menos as dicas. Eu cheguei de madrugada, depois de 3 dias de viagem, nada de asfalto, viu? Lá na Amazônia mesmo. E aí cheguei num lugar, hoje já está bem melhor, já temos igreja lá, inclusive tudo, mas na época só tinha garimpeiros e mulheres que se vendiam. E eu cheguei de madrugada lá e fiquei assim, esperando o dia amanhecer, para conseguir a direção, e soube que ele estava no acampamento da Andrade Gutierrez, 6 horas de caminhada, no meio da mata. Aí consegui um guia, me levou. Quando eu cheguei no acampamento, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, não tinha ninguém, só as barracas. E aí eu fiquei assim observando, sentei num toco e ouvi um gemido dentro de uma das barracas. E eu fui naquela direção. E quando eu abri o zíper, veio aquele vapor, aquele calor e ao mesmo tempo um odor fétido. E o que ocorreu? Ali estava um jovem ensopado, febril, sem camisa, só de short e com a perna, uma ferida enorme que dava quase para ver o branco da parte óssea aqui. Aí ele gemia, e foi o gemido dele que me chamou a atenção. Eu fui lá e falei, não tinha ninguém, ele não estava delirando até, o rapaz. E eu falei, bem, eu não sabia quem era, se era a pessoa que eu procurava ou não. Olha só como eu descobri. Eu conheço tratamentos naturais, ervas. A gente aprendeu a conhecer. Outro legado que eu recebi do meu pai. Do seu pai, não do foi? Do meu pai. Foi antes da África isso, né? Foi o meu preparo para a África. Isso lá entre o triângulo chamado Bico do Papagaio, lá no Alto Araguaia. E aí o que acontece? Esse rapaz, a gente pegou algumas folhas e preparei uma fogueirinha para acender, para esquentar a água, para mim fazer compressas nele. Ele gritava se contorcia assim, quando eu pus a água morna. E aí
ele melhorou um pouquinho, chegou já anoitecinha, já à noite, chegaram as outras pessoas no acampamento. Falei, quem é esse rapaz? Eles falaram o nome dele. Eu conheci ele como Mantier. Uhum. O apelido devia ser lá do sul de São Paulo. Eu falei, esse é o Mantier? É o Mantier. Ele já tem quase 2 semanas que não vai conosco. Ele está com muito problema e só na semana que vem que nós vamos para a cidadezinha. Falei, ele vai morrer. Ele vai morrer. E com muita insistência eles dedicaram 2 ou 3 pessoas para fazer uma maca e a gente ir pela picada voltar para esse vilarejo. Nós demoramos bastante, mais do que se estivesse sozinho, claro. Aí conduzimos ele, arrumei uma condução para uma outra cidade onde ele pudesse ter um hospital. O médico foi olhando quando nós chegamos lá, depois de muitas horas, do outro dia. Aí ele falou, aliás, o médico, ele falou, olha, se não cortar a perna dele, ele vai morrer. Vai engrenar e ele vai morrer. E aí eu perguntei, ele já estava mais consciente, o rapaz, falei, ele se agarrou tanto comigo, falou, olha, você fez aquelas aplicações, já senti um alívio, não deixa cortar minha perna, por favor. Só sei que o médico disse assim, se ele não quiser, nós vamos respeitar, mas você vai tirar ele daqui, vai assinar um compromisso. Falei, tá bom. Levei ele para minha casa, a 8 horas de viagem, mas depois dessa cidade, e levamos ele para minha casa, onde eu tinha lá no meio do mato, e demorou 26 dias exatos para a gente, todos os dias eu trocava o curativo nele, fazia 2 vezes, um cedo e à tarde. Sabe com o quê? Eu aplicava erva de Santa Maria, né, o que é muito conhecido como mastruz, fazia compressas de argila, erva de Santa Maria, cebola, que é um antibiótico natural, fazia aquele emplasto, mas antes eu raspava aquilo com uma cerâmica e a carne morta. Esse menino, ele se contorcia assim, gritava. Foi forte, né? 26 dias fazendo isso. Ao 26º dia, ele estava praticamente fechado a ferida. E aí você vê como que Deus deixa pra gente todos os remédios. Você não vê cachorro procurando, nem gato procurando a farmácia da esquina. Eles vão no matinho quando eles têm qualquer desconforto, eles vão lá, mastigam. Parece que eles são mais sábios que os homens, né? Sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que ao final do dia, eu falei, agora você não precisa mais de curativo. Enquanto isso, acredito que você estava já evangelizando ele, todos né? Todos os dias, o curativo, e falava de uma das nossas doutrinas. No final, cumprimos todos os princípios da nossa fé. Ele diz, eu quero batizar nessa igreja. 26 dias, né? 26 Mais ou dias. menos, não são 27 lições que são, tem um... São exatamente os princípios de fé. Para a gente poder ser batizado. Doutrinar, exato, não é? aquelas lições. Eu passei tudo com ele e no final ele disse, eu quero ser membro dessa igreja. E ele se batizou e, para minha grande surpresa, ele me ligou um dia quando eu cheguei aqui no Brasil. Minha esposa conheceu ele, é o Mantier, e ele é ancião da igreja no Paraná, casado com uma fazendeira de uma situação boa financeira, e ele é ancião da igreja hoje. Uau, isso é maravilhoso. E assim, eu tô aqui abismada, tô aqui impressionada com a tua vida. Sinceramente, daria um filme, um documentário. Pelo menos um livro deu. Eu acho que um documentário, isso aqui não tem nem né? Você falou, essa parte daqui é lá atrás. Exato. Ainda tem muita coisa pela frente. Gente, um cineasta pegar esse rapaz roteiro, aqui né? na frente, pega um roteirista aí, gente, dá um senhor de um documentário. Leia os livros. E hoje você mora onde? Hoje eu decidi voltar depois de 30 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil e nós estabelecemos residência rural.
compramos um sítio e o objetivo é plantar tudo que nós comemos no sítio. Então, já temos quase chegando lá. Então, todas as verduras possíveis colhemos na porta de casa. Que coisa maravilhosa, é um sonho. São 4 anos. Aonde que fica? Subiu a Serra de Paraty, tá lá mesmo. em cima da montanha tem Cunha, é uma estância hidromineral. Nós moramos a 16 quilômetros de Cunha, num sítio, e há 4 anos nós estamos plantando e fazendo uma experiência, né? Eu atualmente ajudo como ancião da igreja local, bem animada, nossa igreja de Cunha. Inclusive nossos primos estão indo para lá conosco nesse final de semana, né? A gente vai passar juntos lá. Já passaram o ano passado, gostaram e disse que estão voltando para esse final de semana. E aqui a gente já está partindo para o final? Sim. Alguma coisa assim, quer dizer, isso a gente acha que vai ver o tempo todo. Pessoas fugindo da palavra. Quando a gente quer falar e aquela pessoa não quer ouvir. Uhum. Tem algum recado? Algum macete? Alguma dica? É melhor assim, alguma dica para puxar aquela pessoa? Não existe ferramenta mais poderosa do que exemplo pessoal. Quando você precisa se identificar com um adventista, algo está errado. Precisa verbalizar, eu sou adventista. Então, aquele brilho apaixonado nos olhos das pessoas, eles vão identificar em você. Como você age nos seus negócios, como você anda, como você se alimenta. O povo está observando. Queira ou não, você está sendo uma influência. Então, nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para alcançar as pessoas. E se for necessário, você prega. Então, pregação é a última coisa que o homem está cansado de ouvir sermão. As pessoas querem ver sermões. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: precisamos viver mais nossa fé. Uhum. Eu creio que essa é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Quando as pessoas verem Jesus em nós, eles vão ser atraídos a nós. É isso que eu penso. Você é aquela luzinha que onde você Sal chega, da terra. você tá iluminando. E as pessoas conseguem enxergar isso. A gente tem uma caixinha de promessas aqui. Sim, vamos ver tirar. O que tem para hoje. Para hoje. Vamos ver. Diretamente do Papai do Céu para o Rubens. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. 1 Samuel 2,30. E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? Que a gente aprende que a gente a gente não pode desprezar. Como é que fica isso? A gente vira as costas? Não podemos. Então, não podemos. Foi feito, aquilo que havia de melhor no céu foi dado para resgatar o humano. Quando nós entendemos o valor do Criador do universo se doar a ponto de morte, a gente vai entender que o melhor que nós fazemos não é nada, mas devemos cumprir. E ele está dizendo, né? Quem me honrar, eu honrarei. E eu espero ser honrado um dia por Deus, porque ele me honrou várias vezes. Você acha que isso é uma mensagem para aquela pessoa, como eu acabei de falar, de repente, que não quer ouvir a palavra? Então, fica lá, no teu canto, fica quieto, não insiste, você fez o teu papel, porque não dá pra gente ser chato também, né? Não precisamos, né? Não necessitamos. Eu creio que nós vivemos sobre o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia. Diz que quando o Espírito de verdade chegar, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós temos? Nós temos que ser vasos de conduto do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer o trabalho. Nós, humanos, nós não temos capacidade de nada. Nós somos só instrumentos.
vai aceitar aquele que quiser, né? Por isso existe o livre-arbítrio, né? Por isso que existe o Espírito Santo. O máximo que ele pode fazer é bater na porta. Ele não arromba a porta de ninguém. É igual já Jesus também, né? Ele diz, Cristo diz, eu vou partir, mas eu vos enviarei outro Consolador como a mim. Então, os métodos que Cristo usava, o Espírito Santo, ele atua hoje da mesma forma. E atua, às vezes, até pela boca de uma criança. Ele fez o asno falar, não foi? Não. Se ele precisar, ele vai fazer as pedras clamar. É isso mesmo. Então, agora, diretamente para essa câmera, você vai fazer o seu apelo, o seu chamado, seja para o que você quiser. Filho de Deus. Eu falo filho de Deus porque todos nós somos criaturas dele. Já pensou no privilégio de ser feito à imagem de Deus? Não existe laboratório, máquina, robô mais perfeita que você. E Cristo, ele deu a sua própria vida para te salvar. E ele quer ver você uma pessoa transformada, tocada pelo Espírito dele. E se você permitir e não atrapalhar, ele vai fazer a obra através de você. Muito bem, Rubem. Muito obrigada mesmo. Eu espero que essa mensagem chegue em muitos ouvidos. Amém. Que seja uma inspiração para muitas pessoas, para quem tem essa vontade de fazer missão. Você tem rede social? Há 4 anos, exatamente. Quando eu cheguei no meu sítio, eu fiz um jejum de tudo que era rede social. Milhares de assinantes e tal. Eu pedi perdão, mas eu saí das redes sociais. Mas eu vou poder prover mais tarde. Eu estou em conversa com a minha esposa para voltar. Talvez o jejum foi suficiente, mas por enquanto ainda não voltei. Não, eu vou dizer porque eu fico imaginando alguém que de repente assistindo esse podcast, poxa, eu tenho vontade de ser missionário, mas eu queria conversar com esse cara. Como é que ele faz para te achar, entendeu? Eu vou deixar esse livro com você e vou deixar meu e-mail. E vou deixar meu contato. Então você vai me deixar o e-mail e eu vou colocar na edição do podcast. A pessoa que não tiver condições de adquirir o livro, eu vou enviar gratuitamente em PDF para você. Maravilha, maravilha. É isso aí, então, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa, que a gente está sempre aprendendo. Mais uma vez eu vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, compartilhando o link e ajudando no Evangelho, né, para divulgar essa palavra. Amém. E que Jesus esteja com todos vocês. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Amém.